Lula anuncia que vai aumentar os combustíveis, porque vai, então, teoricamente, iria, então, adicionar um imposto novo aos combustíveis, ou imposto dos estados que até então não estava sendo cobrado. Visto a repercussão negativa disso, porque é natural, porque as pessoas não aguentam mais pagar impostos, o que o Lula faz? Ele recua. Ele recua e retira essa proposição. Até então, tínhamos petistas defendendo isso, dizendo até que isso era muito bom para o Brasil. Por que Lula faz isto? Por que Lula recua? Recua porque ele é bonzinho? Porque ele tem responsabilidade social? Não, é porque ele é um governo frágil, que não tem autoridade moral no que propõe. Porque se de fato fosse isto uma medida salutar, uma medida necessária, podia ser uma medida desagradável, mas necessária, ele manteria, de fato, se tivesse convicção, aquilo que ele diz que ia propor, mas não. Ele lança um fato para que as pessoas não concordem e aí ele tenha uma legitimidade para recuar e depois fazer aquele discurso maniqueísta, nojento de sempre, de que olha o que eu estou fazendo pelo povo brasileiro, eu escuto o povo brasileiro, eu recuo quando o povo brasileiro não concorda. Ele só recuou porque pegou muito mal essa história de aumentar os combustíveis, em que nós sabemos o qual é importante o combustível, o aumento dele na cadeia produtiva, principalmente de um país que vive uma crise econômica há muito tempo, num país que desindustrializou-se, num país em que a matriz energética incideia ainda mais aumentos, num país em que os alimentos estão cada vez mais caros, em que o essencial está cada vez mais caro. Então o Lula lançou isso, como ele fez também lá atrás com os sigilos de Bolsonaro, em que ele abriu eles no primeiro dia do seu mandato para fazer o seu show pirotécnico, o seu show de bondades, mas que no fundo mostra a sua incapacidade de convicção, porque não tem nenhuma. Porque, como eu digo e repito, Lula é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que talvez ele mente para ele mesmo e ele acredita nas suas mentiras. Mas nós que temos uma percepção da realidade, nós sabemos que não dá para confiar no governo Lula. E como houve uma pressão da sociedade contra o aumento dos combustíveis, então ele foi obrigado a recuar. É claro que ele vai tentar fazer um marketing em cima disso, porque a única coisa que resta para Lula é fazer isto. Afinal de contas, um governo sem feitos nenhum, um governo que continua a política econômica do antecessor, que não vai mudar a paridade do dólar, porque não tem coragem moral para combater os interesses dos sócios minoritários da Petrobras, porque os sócios minoritários da Petrobras, juntamente com o rentismo, eles jamais serão combatidos por um fantoche do mercado, como é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Só cai no conto do Luiz Inácio quem quer, porque a gente tem avisado que Lula é aquela coisa, fala em nome dos pobres, mas anda com quem mesmo? Ao lado dos pobres? Não. Ele anda com aqueles que mandam economicamente no Brasil. E aí, depois que ele anda com aqueles lá, nos seus jantares, nas suas reuniões, quando precisa para se manter politicamente, então ele diz para os pobres, ele recorre aos pobres, porque os pobres o mantêm no poder. E sempre vai ter por aí, um
petista que vai fazer às vezes do índio que numa taba, né, já estava vendo televisão, programado para dizer sim. Já dizia o grande Cazuza. E nesta representação nós temos muitos, mas muitos que estão programados para só dizer sim, para exaltar o pai Lula e, é claro, para aumentar este mundo paralelo.